Como criar conteúdos para cada etapa do seu funil? Para você que não sabe, funil, a gente divide ele em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa da atração, a segunda etapa é a etapa da conexão e, por fim, a etapa de vendas. Você precisa produzir conteúdo para cada uma dessas etapas para que a sua audiência seja instruída, e que essas pessoas de fato desçam etapa após etapa do seu funil. Então as pessoas vão chegar, elas precisam se conectar com você, ou elas precisam se conectar com alguém que te indicou para elas, e por fim, essas pessoas precisam te comprar. Afinal de contas, o seu Instagram é o lugar onde você vai utilizar para ganhar dinheiro. Tudo bem, para te ensinar isso, eu tenho um método, e esse método se chama Coca. Uma coisa boa para alguns, ruim para outras. E aí eu te pergunto, você gosta de Coca ou não? Pelo lado saudável, muitas pessoas dirão que não, Mas pelo lado do gosto, do sabor, algumas pessoas podem te falar que gostam sim. O ponto é, o método Coca, ele é bonito de se ver, mas a aplicação desse método, ela não é tão gostosa quanto uma Coca de verdade. Já te digo antes. Vamos lá. Na Coca, a gente tem o primeiro C. E esse C é o C de conexão. Os seus conteúdos, eles precisam gerar conexão, como a gente já falou de conexão anteriormente. Agora você já sabe como gerar. Mas para que fique claro aqui também, como você gera conexão? Através de 2 pontes, Através de uma balança, na verdade. De um lado fica inspiração e de outro lado, vulnerabilidade. Essas coisas precisam se balancear. Você não pode gerar inspiração demais, porque se você inspirar as pessoas o tempo inteiro, mostrar as coisas que você tem, ou que você conquistou, ou que você ganhou, ou comprou, o que vai acontecer é da sua audiência olhar para você e chegar à seguinte conclusão: a minha vida, ou seja, a vida da pessoa que te segue, não evolui na mesma velocidade que essa conta a qual eu sigo. No caso, a sua conta. Então essa pessoa, ela se sente frustrada porque a vida dela não evolui na mesma velocidade do que a sua. E ela se frustra, o que ela faz? Ela para de engajar com você e até em alguns casos as pessoas param de consumir seu conteúdo porque o seu conteúdo tem sido prejudicial para ela. Isso é quando você inspira demais. Agora, tem o lado da vulnerabilidade. A vulnerabilidade é quando você mostra que você também erra, que você também passa por falhas, ou que você também teve lá atrás algum tipo de situação ou problema que aconteceu na sua vida e fez com que algum trauma surgisse, algum tipo de problema mesmo. Isso faz com que essas pessoas, elas se conectem com você pela vulnerabilidade. Só que tem um ponto. A vulnerabilidade em excesso, ela vai fazer com que as pessoas acreditem e te vejam como uma pessoa fraca, uma pessoa fracassada. E qual é o ponto? As pessoas não vão e nem querem comprar produtos ou serviços de outras pessoas as quais elas julgam fraca. Você não pode ser visto como uma pessoa fracassada. Por isso, existe essa balança entre o conteúdo de inspiração e o conteúdo de vulnerabilidade. Um balanceia o outro. Quando tiver inspiração demais, você vem com conteúdo de vulnerabilidade, balanceia aquilo, mostra que lá no passado você passou por problemas e agora você tem o que você tem, mas porque você teve uma jornada. Quando você estiver inspirando demais, use a vulnerabilidade. E, quando a gente fala de vulnerabilidade, opte sempre por escolher vulnerabilidades as quais você já passou por elas e não são feridas que estão expostas no momento atual. Porque quando você expõe feridas atuais, você pode sim ser visto como uma pessoa fracassada. Então, quando for abrir exposições para as pessoas, opte sempre por exibir problemas que você já passou por eles, já resolveu esses problemas. Então esse é o primeiro C, conexão, inspiração, vulnerabilidade. Depois vem um O, e o O é a objeção. Para as pessoas te comprarem,
elas precisam saber que você tem algo para vender. Se as pessoas não sabem disso, elas não te compram. Se as pessoas não sabem disso e elas entendem o seu conteúdo, elas entendem a solução que você tem, mas elas ainda não sabem que você tem o produto especificamente, o que acontece? Essas pessoas vão no mercado procurar algum profissional que consiga entregar a mesma coisa que você, só que a pessoa não vai comprar de você porque ela não sabe que você tem o produto. Então a objeção você pode, mostrar através de conteúdos de depoimentos que mostram depoimentos de pessoas que compraram seu produto ou seu serviço. Você pode mostrar antes e depois dos seus clientes. Você pode mostrar os seus próprios resultados. Você pode mostrar por dentro, do seu produto ou do seu serviço, mostrar seu produto mais próximo, para mostrar a ciência dele, para a pessoa ver quase como se ela tivesse aquele produto em mãos, para ela ver a ciência, os detalhes do seu produto ou do seu serviço. É assim que você quebra as objeções. Terceiro ponto, e aí é o segundo C, a terceira letra do método Coca. Crescimento. Você precisa fazer conteúdos que vão te levar a atrair nova audiência. Por quê? Porque é assim que o algoritmo funciona. Quando você cresce, ele entende que você é uma pessoa que faz o algoritmo funcionar. Ele entende que você é relevante. Quando você cresce, novas pessoas chegam até os seus stories e até seu conteúdo, mais alcance. Você precisa crescer, porque é crescendo que o algoritmo da rede social ele é exponencializado. Ele é feito para te fazer, ter mais audiência, ter mais seguidores. É assim que essa rede social funciona. Então, como fazer isso? As postagens de crescimento, elas geralmente são postagens para quem tem serviços, São aquelas postagens que buscam ensinar algo ou trazer algum tipo de curiosidade, mostrar algum tipo de lista. São conteúdos que têm algum tipo de passo a passo. Geralmente para serviço é isso. E para produto, Para produto, você simplesmente pode mostrar como utilizar seu produto ou como combinar ele com outra coisa, quais são, por exemplo, os benefícios desse produto, por que você deve usá-lo, ou são postagens que elas curam a curiosidade das pessoas, suprem as curiosidades, Então, quando a gente fala de produto ou de serviço, as postagens que geralmente vão te fazer crescer são essas postagens, as quais elas ensinam algo. Também existem as postagens que elas quebram o padrão, seja elas através de um texto ou seja elas através de uma imagem. Presta atenção, quando eu falo que quebra o padrão, olha só, se eu chegar para você e falar assim, descubra qual é o melhor horário para postar. Esse é um tipo de texto. Eu poderia pegar esse mesmo texto e quebrar o padrão fazendo o seguinte texto. Não existe o melhor horário para postar. Qual é mais forte agora? Desse lado, existe algo que várias pessoas estão procurando encontrar. E várias pessoas estão entregando. Desse outro lado, existem várias pessoas que estão entregando o conteúdo sobre horário, mas nenhuma delas com um posicionamento tão forte, falando que não existe. Então você foi contra a direção normal das pessoas. E uma vez que você vai contrário, você quebra o padrão e você retém a atenção das pessoas, porque aquilo é diferente do que a maioria delas já escutou. Essas são as postagens de crescimento. Por fim, temos as postagens de autoridade. As pessoas precisam ver a sua rede social como uma rede de alguém que tem autoridade. Como fazer isso? Em aulas anteriores eu te expliquei que você vai mostrar seu networking, você vai mostrar os ambientes que você vai, as suas conquistas, os seus resultados, o que a sua profissão te deu, o que a sua profissão te fez alcançar. Tudo isso tem a ver com a sua autoridade, as pessoas que você se relaciona também. E aí agora você entendeu o método Coca. Mas qual é a forma de executar? E quantos % de cada coisa eu preciso colocar em prática, Quantos % de cada tipo de conteúdo vai dentro do meu perfil, Yezer? Primeiro ponto. Para você entender como utilizar o método Coca,
você tem que olhar para as suas 9 últimas publicações. Quando alguém entra dentro do seu perfil, é possível que uma pessoa, na maioria das vezes, ela consuma até as 9 últimas publicações. É pouquíssimo provável que a maior parte das pessoas vá te stalkear. Então, se elas não vão te stalkear, estrategicamente as 9 últimas postagens precisam ter uma de cada uma dessas letras. Cada tipo de conteúdo precisa ter lá nos 9 quadros. Mas, Yezer, só existem 4 tipos. E os 9 últimos quadros são 9, como o próprio nome já fala. Sim. Agora você vai entender qual desses elementos é o que você mais precisa nesse momento, ou o seu cliente. Yezer, essa pessoa que eu acabei de pegar como cliente, ela quer crescer. Tá bom. Se ela quer crescer, então o que você mais vai utilizar vão ser conteúdos de crescimento. Essa pessoa não está crescendo, então você tem que vir suprir essa dor para entregar algo para ela que ela não tinha antes e você vai ter um bom posicionamento perante esse cliente. Antes ela não crescia, você chegou, fez conteúdos, ela começou a crescer. Legal. E se essa pessoa tem uma audiência onde as pessoas estão falando frequentemente, o produto está caro, não é para mim agora. Possivelmente as pessoas estão falando isso agora, pois elas não veem você como uma autoridade. Se elas não te veem como uma autoridade, possivelmente elas não vão querer pagar o seu preço. Se elas não querem pagar seu preço, você tem problemas na sua venda. Então o que você precisa fazer? Construir conteúdos de autoridade, para as pessoas entenderem o quanto você de fato vale. E os conteúdos de objeção? São os conteúdos quando a sua audiência não sabe que você tem algo para vender. Ou que muitas pessoas não sabem o que você tem para oferecer. E quarto ponto, aqui a gente está falando de conexão. Como que a gente entende que a pessoa tem esse problema de conexão? Poucas respostas no direct, baixas respostas nas caixinhas de pergunta. Essa pessoa quase não recebe muitos comentários nas publicações. Ou seja, falta de conexão. E essa falta de conexão ocasiona na falta de engajamento. Ou seja, para ter mais engajamento, você também precisa ter mais conexão. Você precisa gerar conexão. Agora você entendeu qual você vai ter mais do que o outro. A única observação que você nunca pode esquecer é que, independentemente do que você mais precise, você sempre precisa gerar os 4 tipos de conteúdo nas suas 9 últimas publicações. Mesmo que você diga, o que eu preciso agora é crescimento. Tudo bem, você pode fazer 5 postagens de crescimento, 6 postagens de crescimento nos seus últimos 9 quadros, desde que pelo menos essas outras 3 sejam conteúdo de conexão, conteúdo de quebra de objeção e conteúdo de autoridade. Yezer, e o meu cliente ele não tem autoridade, tá bom? Se ele não tem autoridade, como a gente supre a autoridade? Com conexão, com jornada. Talvez o seu cliente agora ele não tenha autoridade, você não precisa construir uma autoridade que não exista. Você simplesmente vai jogar com as cartas que você tem. Conexão, uma boa história de vida, isso com certeza ele vai ter. Você pode utilizar disso para suprir a falta da autoridade que ainda não existe.